Olá, Helenice. Aqui quem fala é José Gabriel da Silva, do Terceiro Eletro, e hoje eu vim apresentar as minhas respostas do Gromol Test. Bem, a primeira questão era para a gente criar um diálogo com no mínimo 10 linhas, usando os elementos by the way, do it to, you have a point, for instance, I can't go along with that, e in other words. Bem, então o meu diálogo foi sobre um projeto e eu vou ler e vou explicar na onde que eu coloquei cada sentença. Good morning. We have to talk about the project. By the way, do you have any project idea? Bom, a tradução aqui seria: bom dia, temos que falar sobre o projeto. A propósito, você tem alguma ideia do projeto? Então eu já usei a propósito, certo? Para ele perguntar sobre alguma ideia do projeto. Good morning, boss. That's what I want to talk to you to. My working house, I am still not sorry. Ou seja, aqui ele falou: bom dia, chefe. Isso é que eu quero falar. Devido aos meus horários de trabalho, ainda não tenho certeza. Ou seja, eu usei o devido para ele explicar o porquê que ele ainda não tem uma ideia ele ainda não tem certeza da ideia do projeto. Agora a próxima fala. But as soon at last you have a point of what you can do. Aí o chefe, né, como ele não sabe de nada, ele falou assim, mas como assim? Aí ele fala, pelo menos você tem um ponto do que você pode fazer. Aí eu usei a sentença que era pedido. Você tem algum ponto com relação ao projeto. Yes, our company is directed to the visually impaired public. I has thinking about a sound calculator. Ok, but how would it work? It would work plates that would pronounce the number. For instance, ou seja, por exemplo, a plate for each number. Aqui ele falou sim, como nossa empresa é dirigida ao público com deficiência visual, estava pensando em uma calculadora de som. Aí ele perguntou como que isso iria funcionar. Aí a tradução seria através de placas que pronunciam um número. Por exemplo, uma placa para cada número. Aí o chefe, ele diz, I can't go along with that. Ou seja, eu não posso concordar com isso. Que era mais uma das sentenças que tinha que colocar. This calculator would be very expensive and we will not be able to sell to expensive. In other words, the company will not make a profit. Ou seja, aqui eu já usei a tradução seria, né? Não posso concordar com isso por causa que essa calculadora seria muito cara e não podemos vender muito cara. E, em outras palavras, a empresa não terá lucro. Ou seja, que eu já usei as últimas duas sentenças que eu precisava, que é que ele não poderia concordar com isso e que, em outras palavras. Ok, but then what do you suggest? What do you think about making a buzzer? Make several different tones for each number. Ou seja, o funcionário ele pergunta, ok, mas então o que você sugere? Aí o chefe fala, o que você acha sobre fazer um buzzer para que ele faça vários tipos de tons diferentes para cada número? Aí o funcionário, Boss, are you genius until that day do you have to deliver this project? Aí aqui ele falou que o chefe é um gênio, e aqui eu vou usar mais um... como é que fala? Calma aí, deixa eu pesquisar aqui de novo. Só um segundo que eu já volto. Ok, voltando. Na antepenúltima, ele pergunta para o chefe qual seria a entrega do projeto. E aqui eu usei mais uma daquelas expressões do futuro que a gente estava estudando. Aí ficou assim, He must finish this project by the end of the year. Aí a tradução seria, devemos terminar esse projeto até o fim do ano. E o final é, ok, see you later, boss. Aí ele fala, ok, vejo você mais tarde, chefe.
Então essa foi a explicação da questão 1. Bom, agora partindo para a questão número 2, era para a gente fazer frases na voz passiva usando verbos modais ou semimodais. Bem, primeiro eu peguei a imagem A e ficou It is need to use máscara Harry. Ou seja, a tradução seria é necessário usar máscara aqui. O verbo que eu usei foi o need to e ele é um verbo semimodal, por causa que temos a presença do to. Se ele não tivesse, ele poderia ser um modal. Bom, a próxima figura eu usei a C. You have to throw the garbage in the right place, Harry. A tradução seria, você tem que jogar o lixo no lugar certo aqui. Eu usei o have to, que a tradução seria tem, tem que, certo? E ele é um verbo modal. E a última figura eu peguei a figura D, que ficou must not eat Harry, ou seja, você não deve comer aqui. A tradução de must não deve, certo? E ele é um verbo modal. E assim foi a explicação da 2. Bom, agora a explicação da 3 era para a gente criar sentenças de acordo com as imagens que a gente via. Bom, então a primeira eu imaginei. Afonso and Neide, Harry watching TV hands suddenly. We thought nothing. Until enter the rose and looks for objects to steal. Bom, aí era para a gente criar sentenças tendo uma ação do past continuous e uma intervenção do simple past. Bem, a ação que tinha era Harry watching, ou seja, eles estavam assistindo, seria uma ação no past continuous, e de verdinho seria a intervenção, que seria enter the rose, ou seja, entrou na casa, e o steal, que seria roubou ou roubar. Bom, a outra imagem eu pensei. Officer Anderson has walking calmly. When Standalea car speeds up and crashed into a tree. Tradução, o oficial Anderson, ele estava caminhando calmo, que seria uma ação no past continuous. E a intervenção seria que um carro, ele em alta velocidade, bateu em uma árvore. E esse crashes into a tree seria a intervenção no simple past. E assim ficou a explicação da 3. Bom, a explicação da quarta questão era para a gente criar sentenças usando expressões do futuro. Bem, a primeira sentença que eu criei foi sobre locate new facilities, ou seja, localizar novas instalações. He needs to locate new installations no later than June. Tradução seria, precisamos localizar novas instalações, não o mais tardar em junho, certo? Então essa é uma expressão do futuro. A segunda, eu escrevi sobre interview staff, ou seja, entrevistar as equipes. He needs to start interviewing the team by March and finish by April, at the latest. Ou seja, o by são outras expressões do futuro e o at the latest, ou seja, terminar o mais tardar também, certo? E o by é até. A sentença C, que seria, eu escrevi sobre wiring and train staff, ou seja, seria contratar e treinar os funcionários ou então a equipe. E aqui eu usei o the deadline, que você pediu para usar. The deadline for wiring and training to employers is until September. Ou seja, a tradução seria o prazo para administração e formação de novos colaboradores é até setembro, certo? Que é o prazo final. E essa foi a explicação da 4. Bom, agora por último, eu vou explicar a questão 5. Era para a gente ouvir as frases e passar do discurso direto para o discurso indireto. O discurso indireto, ele é como se a gente estivesse explicando, como se a gente estivesse relatando o que a outra pessoa ela falou. Então, suponhamos, na primeira ficou
I love you. Então seria he said he loved me. A tradução seria ele disse que me amava. O segundo, I have. Ou seja, ela disse que acabou de chegar. Ficaria no discurso indireto. Então ficaria she said she just arrived. Ou seja, ela disse que acabou de chegar. Na 3, I don't want to go to the party. Isso no discurso direto. No discurso indireto ficaria he said he doesn't want to go to the party. Ou seja, ficaria ele disse que não quer ir à festa. A quarta, do you want to go to a concert with me next month? A tradução seria se eu quero ir junto com ele no concerto no próximo mês. No discurso indireto ficaria he asked me if I want to go to the concert next month. Tradução, ele perguntou para mim se quero ir ao concerto no próximo mês. E a última frase é turn on the TV. No discurso indireto ficaria she said turn on TV. Tradução, ela disse ligar a TV. E assim foi a explicação das 5. Obrigado pela atenção.